Nos dias de hoje, o sexo está em todo lugar. Na internet, na televisão, mas em casa parece ainda ser um grande tabu. Quem está aqui para falar com a gente sobre este assunto é a psicóloga Andréa Maria. Andréa, muitíssimo obrigado por estar aqui. Essa é a nossa segunda convidada para falar de um assunto tão importante. Existe um momento específico para se falar de sexo? Na realidade, a gente tem que saber primeiro o que é sexo, né? Porque é a interação, é o controle, né, das sensações e compreensão, né, do corpo, porque ainda existe isso, né, sexo biológico de relação sexual, que também, né, vulgarmente ficou conhecido como sexo. E é isso primeiro que a gente tem que, né, delimitar, o que é o quê, né, porque a curiosidade sobre sexo, questão, né, biológica, né, de órgão sexual, existe desde muito cedo, né, as crianças, elas, né, ficam, né, na distinção de, né, menino tem o quê, menina tem o quê, e isso é algo, né, que desde 1, 2 anos de idade, né, a criança já começa, né, a ter essa curiosidade de que por que a mamãe é diferente do papai, né, ou a irmãzinha é diferente, né, de mim, né, ou irmãozinho. Então isso ainda é uma questão, né, que agora a gente está avançando em estudos a respeito de sexo biológico diferente de orientação sexual, né, que é aquela coisa, o objeto de desejo. E a relação sexual propriamente dita, que eu imagino que é isso que você, né, queira estar falando, estar abordando hoje, é algo, né, ainda muito mais complexo, né? E por que não se fala em casa? Porque existem questões de ordem moral, religiosa, né, e social que meio que perpassa. Você falou, por exemplo, aí dessa questão da idade, né, de 1, 2 anos, que muitas questões começam já a ser percebidas ali pela criança. E é justamente nessa fase aí também que surge, por exemplo, como foi que eu nasci, por exemplo, né? De onde vêm os bebês, e surge muito aquela fantasia da cegonha e tudo mais. Como é que você avalia isso? Somos uma sociedade ocidental, né? Temos valores outros, né? Temos muita questão que é pautada na orientação religiosa, né? Então, somos, né, meio que essencialmente cristãos, né? Ou temos, né, um conhecimento mais prático do cristianismo, né? Das normas, dogmas, né, que regem essa religião. E aí, pautada nisso, que existem várias, como é que eu posso falar? Existem vários pré-requisitos, prescrições, né, que só pode ter sexo depois do casamento, ainda que a pessoa não siga uma religião. Ela traz com ela, né, esse monte de valores. E é aí que está a questão, né? Como se preparar para tratar de algo que é uma polêmica, né? Porque se eu não sei como falar sobre, como é que eu vou tratar? E aquela questão de expor mais ou menos, só que assim, não se tem tentativas, não se tem uma norma, não se tem um manual que diga como fazer, né? Mas dada a relação que o pai tem com o filho, né, que é, no caso, eu vejo que você está querendo abordar muito isso, cabe, né? Aí a metodologia vai da relação, vai do que a pessoa se sente mais interessado, né? E inclusive você trazendo isso, ontem, acho que desde a sexta, se eu não me engano, tem repercutido muito o clipe da Carol Conká, né, que trata sobre o tabu que é se falar de sexo oral em mulheres, né? Porque assim, né, existe essa questão aí, né, de entre 4 paredes cabe tudo, mas tudo que dê prazer ao homem, porque a gente já sabe, né, da sociedade que é machista, que é misógina, e aí não se trata disso, né? Os filmes pornôs são o quê? São exatamente, né, algo que contempla a maioria das vezes, e não digo exclusivamente porque temos tido avanços, né, com o cinema, né, pornô mais voltado, né, para homossexuais, enfim. Mas assim, qual a metodologia mais interessante para aquela relação daquela, né, mãe com aquele filho, daquele pai com aqueles filhos?
É isso que tem que se levar em consideração, né? Cabe, porque assim, o respeito não necessariamente é você, né, colocar uma cerca, né, um muro que daqui para cá pode tudo e daqui para cá não pode nada, né? Porque assim, os pais são a referência. Uma vez que eles não se portem tal qual detentores de um pouco mais de conhecimento acerca daquele tema, né, esse jovem vai buscar dentre seus grupos, dentre seus pares, que a maioria das vezes são tão inexperientes quanto ele. Eu ia chegar até nesse ponto também para te perguntar, porque muitas vezes a sensação que a gente tem é que quando a criança ou adolescente, especialmente, tem uma dúvida e que essa dúvida não é sanada em casa, ele vai buscar fora, né? Então, há riscos para isso? Nós somos curiosos por natureza, né? Todas as evoluções que temos na ciência, né, na educação, né, nas relações, passaram por isso, passaram por dúvidas que foram, né, atrás de serem sanadas ou serem pelo menos, né, meio que apaziguadas. E se realmente, se não pode falar sobre aqui, vai poder em outro lugar. E aí eu vou esperar a oportunidade certa para, né, fazer meu adendo e colher o que eu tenho interesse. Né? Porque uma prática muito comum dos pais é mentir. Né? Então eles mentem. Geralmente os pais negam que tem, por exemplo, uma vida sexual. Né? Então é um quarto que é trancado, né? É uma coisa que tem toda uma hora para acontecer e tal, né? Porque passa pela cabeça, passa pelo imaginário dos pais que os filhos não sabem que os pais, né, têm relação sexual. Pois é, a gente volta a falar daqui a pouquinho com a psicóloga Andréa Maria, esse assunto tão interessante, tão importante para todos nós. A gente vai agora, afinal de contas, sexta-feira tem dica de um toque de confeiteiro para você se deliciar. E tem aí, claro, o nosso amigo Tássio Corbacho. Com você, Tássio. É isso aí, Jefinho. Há um toque de confeiteiro sempre inovando, trazendo os produtos deliciosos. E o final de semana tá chegando, né, gente? E nada melhor do que comer esse cupcake de churros maravilhoso. Para mais informações, curta e siga nossas páginas no Facebook e no Instagram. O telefone de contato vai aparecer logo aqui embaixo na sua tela. Prove você também mais essa novidade. Valeu, Tássio. Muito obrigado por essas dicas maravilhosas de um toque de confeiteiro. Voltamos então ao nosso papo com a psicóloga Andréa Maria. Bom, eu tenho uma questão bem importante também para pontuar aqui. Por exemplo, adolescente naquela fase de descobertas. E aí vai para a internet, ver vídeos, acessa revistas e tal, aguça algumas, né, questões ali, algumas sensações. E de repente o pai ou a mãe flagra aquele adolescente se masturbando. Muitas vezes há uma repreensão por parte desses pais. Esse é o caminho ou isso pode trazer algum tipo de frustração, algum efeito negativo para aquele adolescente? Uma pessoa, né, sexualmente resolvida é uma pessoa que conhece seu corpo. Esse adolescente ele está caminhando exatamente, né, no passo a passo, digamos assim, do que é a descoberta, né, da sexualidade, né, para chegar até uma relação sexual propriamente dita. Né? A masturbação passa por aí. Né? Claro que tem toda uma questão de se preservar, né, que é algo íntimo, né, como as relações sexuais, né, salvo alguns fetiches, algumas coisas outras que tem também a concessão, né, dos envolvidos, mas, né, nesse caso em específico, né, masturbação tem que ser algo, né, preservado. Né? Então, não sei como se dá esse flagra, mas é algo, né, a ser repensado, né, essa repressão, né, essas questões, porque assim, não é o fato dele não praticar masturbação que ele não vai querer, né, praticar sexo, por exemplo. O interessante é existir informações suficientes para que ele entenda, né, antes de tudo, respeitar o seu corpo, né, e o corpo da outra pessoa envolvida. Né, e isso tem que ser um princípio assim, básico, né, de qualquer interação sexual que tenha duas pessoas, é respeitar, né, o seu corpo e o corpo do outro. Certo. E qual a sua opinião sobre todas essas informações estarem à disposição dessas crianças e desses adolescentes na escola, por exemplo? Eu acho que é um avanço, óbvio, né?
Só que, como vivemos uma sociedade cheia de regras, cheia de ideologias, né? A maioria delas, inclusive, perversas, né? Porque você negar o direito das pessoas, né? Inclusive, está num ambiente de aprendizagem. Não tem nada lá de imoral, né? Ou amoral. Não existe isso dentro da escola, né? Não nesse aspecto, né? Mas a partir do momento que você faz uma inclusão perversa, isso sim é. Né, que eu estou chamando a atenção para você colocar, por exemplo, né, deficientes físicos sem uma estrutura. Né? Isso é inclusão perversa. Né? Ninguém tem se preocupado quanto a isso, mas tem se preocupado em se abordar a sexualidade na sala de aula. Né? Parecendo que é algo que não existe ou que vai poder ser de alguma forma sufocada, abafada, né? De repente tenha muito a ver com essa onda nova, né? Que não é tão nova assim. É nova que a gente costuma no jargão, no senso comum repetir, mas não é nova. Né? Homossexualidade, lesbofobia não é novo. Né? E não é uma discussão sobre isso que vai despertar, né? Como as pessoas falam, o adolescente para isso. Não é isso. E é muito essa confusão que divide as opiniões sobre se é ou se não é. Mas eu me recordo que um professor meu de biologia, ele falava sempre, né, que assim, para qualquer educador, inclusive da área de biologia, era super gratificante as aulas de 2 temas, que eram drogas e sexualidade. Todo mundo fazia silêncio, todo mundo prestava atenção e todo mundo pontuava nas avaliações. Então é algo que a gente tem sim necessidade de saber, de discutir, né? Mas infelizmente ainda continua sendo tabu porque eu não sei muito bem até onde eu posso falar com você, porque possa ser que você não fique à vontade. Entende? Porque, de novo, passa por toda essa estrutura de formação religiosa, ideológica, sabe? Porque, infelizmente, isso nos acompanha, né? Durante toda a vida e também nos acompanha na cama. E para a gente finalizar, o que é que a psicóloga Andréa Maria diria para pais e filhos para que se tenha um avanço dessas relações aí quanto a esse tema? Ouça o que é que seu filho, né, tá falando, o que é que ele, né, tem curiosidade, até eu gosto muito de usar uma linguagem analógica, né? De você pegar alguma experiência, alguma realidade e transformar aquilo, né, em algo como se fosse exemplificando, né? Você exemplifica, né? Então, sei lá, um pai, sei lá, que tem uma facilidade com mecânica, né? Usar, de repente, os princípios da mecânica para informar esse filho, né? Ou hoje em dia com a internet, né? Com os periféricos, né? Com a CPU, o monitor. Então, dá sim para você usar, né? Uma forma lúdica, interessante, descontraída para que, né, transmita esse tipo de informação. Então eu acho que, antes de tudo, são os pais que precisam, né, se instrumentalizar, se informar para fazer essa comunicação a esses filhos que estão sedentos aí, né? Estão no auge da descoberta, do interesse por essa temática e nada mais justo do que em casa, né, ser tratado de algo, né, de uma forma leve, porque realmente isso reverbera nessa vida sexual desse adolescente ou dessa adolescente. Tá bom, Andréa, muito obrigado por ter vindo aqui, espero que você possa voltar outras vezes e falar de assuntos tão interessantes para a nossa comunidade. Foi um prazer ter você aqui. O nosso programa fica por aqui, não esqueça de se inscrever no nosso canal, você que ainda não fez isso, e você que já está inscrito, compartilhe para que outras pessoas possam acessar também esses conteúdos maravilhosos. A gente volta a se encontrar, muito obrigado pela companhia.